Então, quando eu tenho uma família estruturada, ela está ligada no único objetivo, né? No caso, eu, minha esposa e minha filha, estamos totalmente ligados e convictos do que Deus tem para nós, então ali eu comecei o meu ministério, sabendo que hoje eu tenho o apoio da minha esposa, e isso é importantíssimo. Nós fomos aqui ensinados pelo diácono Gamaliel a sempre que possível estivermos orando juntos, e é isso que as coisas não têm feito. Graças a Deus nós mantemos o diálogo e sem muito importante conversamos sobre erros e acertos que cometemos aqui individualmente, mas eu glorifico a Deus, porque tudo o que ela me diz, seja uma sua crítica, é para o meu crescimento. E agradeço a Deus, né? Porque ela tinha dito ao pastor que ela queria um homem e descreveu como era um homem. E um homem só poderia ser um homem que tivesse o ministério da palavra. E eu não sabia que no caso seria ele, né? Eu glorifico muito a Deus. Bem, pastor, a família estruturada, igreja estruturada, ministério estruturado. Família desarrumada, ministério desarrumado. Eu preciso testificar do meu ministério para minha esposa, para minha filha, que ali é que eu vivo 24 horas por dia. Eu não posso ser aqui pastor 2 horas e lá em casa eu não consegui ser um pastor da sua vida. Então é lá que eu procuro testificar 24 horas por dia realmente quem eu sou. E eu glorifico a Deus que através da minha família eu consigo testificar Cristo em mim, no meu trabalho, na minha igreja, aonde quer que eu esteja. Então, todo o meu ministério está firmado na minha família. Você vai trabalhar com igreja e comunidade. Comunidade, eu digo sociedade, a partir da comunidade onde a igreja está inserida. Fala sobre a igreja, como é que você vê a igreja, qual o valor da igreja na sua vida e como tratar de alguns conflitos na igreja. Inclusive, quando houver algum desvio por parte de alguém, o que é que você vai fazer diante desse desvio? Vai simplesmente deixar para lá, fechar os olhos, ou vai junto trabalhar? De que forma você vai trabalhar? Como é que você vê a igreja, a importância da igreja, como trabalhar conflito, principalmente quando de alguma atitude inadequada ou algum comportamento por parte de alguém na igreja? Bem, nós compreendemos da seguinte forma. Quando existe um conflito na igreja, geralmente quando o pastor ele vai conversar, a pessoa sempre ela cria aquele campo de força, ela se prepara para a defesa e ataque. Mas nós aprendemos, em uma das aulas com o pastor Mário, que foi belíssima, e eu já tive uma experiência, uma prática com isso, que é o seguinte: quando você, através do conflito, procura ir na base, e é na ideia, você consegue resolver o problema. Mas quando procura buscar resolver o problema atingindo a pessoa, aí sim o conflito ele aumenta. Então nós tivemos aqui um momento como esse aqui na igreja, em que eu não vou esclarecer nos mínimos detalhes o que fomos chamados para resolver esse detalhe. Porém, amados, eu glorifico a Deus porque o pastor me ensinou que quando a gente procura ir na raiz, na ideia, não existe conflito. Mas quando você vai na pessoa, aí sim, o conflito não só continua, como ele aumenta. Então é necessário sempre explicar. E não devemos ser uns contra os outros, mas nós devemos sim ter um entendimento e levar as pessoas a entenderem que é apenas a ideia. Nós aprendemos isso até em filosofia. Não devemos aprender a pessoa. Por quê? Porque o nosso princípio batista, ele fala do indivíduo. O valor do indivíduo. Quem é o indivíduo? Então é diante disso que nós entendemos que é a questão da ideia. Sobre apoiar, eu não posso apoiar algo de errado que vai contra a palavra de Deus. Nós percebemos que existem momentos em que são realmente cruciais e que nós devemos, para manter a ordem, colocar
a mão para poder pagar o problema. Mas nós entendemos o seguinte, é como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, é necessário, Timóteo, manter a fé e a boa consciência, porque muitos, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. E aí ele cita dois irmãos, como Emineu, e o nome do outro está aqui em Timóteo. Vai encontrando esses propagos que está necessariamente você está vendo que ele cita dois irmãos que eles se opuseram na igreja e aí a atitude dele voltou. Exatamente. Aí a palavra diz que ele entregou na mão de Satanás. Então o que quer dizer isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que às vezes é necessário que nós venhamos falar a verdade, porque nós não podemos deixar uma pessoa ficar dentro da igreja, participando dos cultos, do desenvolvimento da igreja, do seu trabalho, da sua campanha, e a pessoa sendo conduzida pelos seus atos para o inferno. Então é necessário, às vezes, a gente colocar a palavra de Deus, mostrar a verdade, e que a pessoa entenda, mostrar para que a pessoa entenda que o caminho que ela está seguindo é um caminho de má consciência. E aí trazendo a própria pessoa para ela voltar a ter a boa consciência. E aí é onde o apóstolo Paulo falou a Timóteo, rejeita essas coisas que são oferecidas, volte-se para as coisas que são de Deus, porque não rejeitando, eles se desviam. Então nós temos observado isso de várias formas, e eu não me digo ser um homem ditador, mas eu compreendo o seguinte, por amor ao ministério, a palavra de Deus, por respeito à igreja que confiou na minha pessoa, por estar aqui e por ser um ministro da palavra, eu tenho que zelar pelo corpo de Cristo. Então, eu não posso nunca deixar um tomate podre dentro de uma caixa, onde só tem tomatinho. É necessário trabalhar esse tomate. Então, você está dizendo que é preciso disciplinar. Então, quando preciso, você vai exercer a disciplina na igreja. Não expulsão, mas disciplina para tratamento. É isso que você está dizendo. Porque essa linguagem do tomate podre, ela parece um pouco forte, não é? Naturalmente que a gente entende o que você está dizendo, mas você não vai querer descartar de pronto. Se não, se for numa situação como o Paulo até usa, realmente reversível. Via de regra, você vai usar a disciplina para tratar e realmente ajustar a pessoa. Correto? Correto. É bem mais fácil torar o braço para resolver logo o problema do que cuidar. Eu não posso dizer que nunca, em ponto algum, vai ser usado a eliminação. A gente não sabe até que ponto pode chegar uma pessoa a querer zombar da própria igreja de Deus e do seu reino. Mas eu trabalho como se fosse um enfermeiro. Aqui é um hospital espiritual. Alguns aqui estão doentes há 30, há 20 anos, há 15. A minha função não é de eliminar e expulsar. A minha função é de buscar o tratamento. Porque é dentro de um corpo saudável que ali nós podemos obter o crescimento. Muito bem. Carlos, sobre o tema igreja e sociedade, temos alguns assuntos importantes a serem tratados. Você citou princípios batistas e um deles está bem vigente nesse momento. Na verdade, eu diria dois. Eu queria destacar dois para você. De duas temáticas. A primeira é sobre o princípio de liberdade de expressão. A gente tem vivido algumas situações sociais que realmente aponta a palavra de Deus, que naturalmente a gente não vai agredir ser humano nenhuma